Tem alguma produção antiga que você é fã? Daqui do Brasil, tenho certeza que você já viu ou ao menos ouviu falar daquele grupo com Didi, Mussum, Dedé e Zacarias. E sabe o que mais? Lá nos Estados Unidos, a partir da década de 20, alguns caras se juntaram e bolaram um grupo que ficou conhecido como Os Três Patetas. E dessa turma, um deles acabou se destacando, Moe Howard, aquele com cabelo de cuia, lembra? Pois é da vida e morte dele que vamos falar por aqui. Eu sou o Luke, sejam bem-vindos. Só que antes de falarmos dos momentos finais de Moe, primeiro precisamos olhar um pouco para o passado e entender qual foi o importante caminho que ele trilhou em Hollywood. Para começar, o nome dele não era Moe Howard. Esse foi o nome que ganhou fama ao redor do mundo. O registro de nascimento mostrava Moses Harry Horowitz, filho de pais judeus lituanos com 4 irmãos na conta, nascido no Brooklyn, em Nova York. O que o registro não mostrava é que todos da família logo perceberam. Era que Moe tinha um talento natural para atuação. A história conta que ele tinha uma memória muito boa desde pequeno, que esse foi um de seus grandes trunfos para memorizar falas de produções rapidamente. Até mesmo o corte de cabelo característico, em formato tigela, como é conhecido, tem uma história curiosa por trás. Um dia, cansado de ser provocado na escola por ter o cabelo grande, ele resolveu fazer um corte sozinho. O corte que ele nunca abandonou. E por falar em escola, entre uma falta e outra para assistir peças de teatro ou mesmo fazer alguns bicos de atuação, Moe conseguiu terminar o ensino fundamental. Só que não podemos dizer o mesmo do ensino médio, que ele literalmente abandonou 2 meses depois de ter entrado, justamente para investir na carreira de ator. Ao lado de seu irmão Sam, que se tornaria conhecido como Champ, anos mais tarde, Moe começou a juntar dinheiro trabalhando como cantor em bares. Só que o pai deles não gostava nada desse trabalho e colocou um basta nas apresentações. Isso poderia ser uma grande pedra no meio do caminho, se não fosse pelo surgimento de uma oportunidade no showbiz. O ano era 1909 e o pequeno Moe, com apenas 12 anos, foi contratado para fazer alguns trabalhos na Vitagraph Studios, como por exemplo entregar correspondência. Trabalhos que, diga-se de passagem, não eram remunerados com dinheiro, mas sim com pequenas pontas em algumas produções do estúdio. Naquele mesmo ano, Moe conheceu um jovem que faria grande diferença em sua vida no futuro. Charles Ernest Leah Nash, ou Ted Healy, como ele se tornaria conhecido. Os dois desenvolveram uma forte amizade e até trabalharam juntos em um espetáculo de mergulho em 1912. Só que eles acabaram deixando o serviço quando um dos integrantes do grupo morreu em um acidente. Os dois se separaram e Moe continuou tentando alavancar a carreira com trabalhos de atuação em bares e alguns lugares de entretenimento. Dessa vez não apenas em Nova York, mas por várias partes dos Estados Unidos. Foi nessa época, inclusive, que ele montou uma parceria com o irmão Champ. Os dois se tornaram uma dupla que passaram a fazer apresentações teatrais até que se encontraram novamente com Ted Healy, só que agora já era 1922 e Healy estava fazendo sucesso de público com uma apresentação teatral. Não demorou muito para que esse reencontro resultasse em um grupo que mudaria a vida dos três, Ted Healy e seus Patetas. 3 anos mais tarde, em 1925, o violinista Louis Feinberg se juntou ao grupo usando o nome Larry Fine. Pronto! Uma das formações mais icônicas estava completa. Só que o tempo dos 4 estava contado. Eventualmente, um desentendimento fez os Patetas abandonarem Healy e seguirem apenas com o trio. Mas pouco tempo depois, quando Healy os convidou para uma nova apresentação, foi a vez de Champ deixar o grupo para se aventurar em uma carreira solo. Para que eles não ficassem desfalcados, Moe teve a ideia de chamar o seu irmão Jerome, mais novo, para integrar o time. E para variar, ele também acabou escolhendo um nome artístico, Curly. Anos de muitas mudanças, não é? Foi preciso que Healy seguisse seu caminho mais uma vez, agora em 1934, para que o grupo assumisse o nome Os Três Patetas. E, independentemente da formação,
As apresentações deles fizeram um sucesso estrondoso entre as décadas de 30 e 40. Vale lembrar que, por mais que eles estivessem atuando em produções de estúdio, o grupo nunca deixou de fazer apresentações ao vivo. O time fez cerca de 220 filmes, chegando a contracenar com Adam West, o Batman da série de TV, no longa The Outlaws is Coming. O curioso é que, em quase 200 curtas em que os três patetas filmaram em parceria com Columbia Pictures, o personagem de Moe destoava um pouco da realidade do próprio ator. Isso porque ele tinha uma personalidade mais agressiva, como uma espécie de valentão que dava socos e chutava os outros patetas. Na autobiografia dele chamada I Studied to Conquer, Moe descreveu que ele costumava se machucar mais do que qualquer outro integrante do elenco, incluindo Curly e Larry. Por conta de adereços que não davam certo, dispositivos quebrados ou imprevistos no set, ele enfrentou várias lesões, desde algumas costelas quebradas e fratura no tornozelo a concussões. Tudo de acordo com ele para fazer o público cair na gargalhada. A verdade é que os três tinham uma espécie de dom para uma comédia mais física, se é que podemos chamar assim. Algo que muitos outros grupos tentaram imitar, só que não conseguiram alcançar o sucesso deles. E como o estúdio estava tentando fazer produções bastante econômicas o máximo que fosse possível, às vezes dublês para os protagonistas não estavam no orçamento. Mesmo que eles já tivessem experiência com apresentações ao vivo e tinham noções de como dar socos sem acertar outras pessoas ou mesmo cair sem se machucar, podemos dizer que eles tiveram muita sorte por não terem se ferido gravemente. O próprio Moe garante que ele nunca errou quando estava cutucando um colega de trabalho nos olhos, por exemplo, por mais que ele admita que tenha chegado perto. Outro ponto que também era diferente entre a vida real e as produções é que Moe era considerado uma pessoa extremamente atenciosa e generosa. Inclusive, ele gastou grande parte de seu dinheiro e do próprio tempo ajudando alguns artistas sem toda a sorte que ele teve e se dedicando a instituições de caridade. Ele até mesmo se fantasiava de Papai Noel e visitava crianças em hospitais. Um homem romântico que escreveu centenas de poemas de amor para a esposa Ellen em todos os anos de casados. E olha que não foram poucos, quase 50. Colecionador de selos e moedas, um entusiasta das cerâmicas e amante de plantas, ele e o grupo tiveram um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial, pois além de convidar alguns soldados para os shows mais caseiros e algumas refeições, ele e o grupo fizeram apresentações em várias instalações da Marinha, Exército e Força Aérea. Uma rotina cansativa, mas que ajudou a melhorar o dia dos soldados. Infelizmente, a vida é cheia de imprevistos e em 1946, Curly sofreu um derrame que levou ao seu afastamento do grupo. Moe acabou assumindo os cuidados do irmão quando a saúde mental e física dele piorou. Curly faleceu aos 48 anos, em 1952, apenas 3 antes da morte de Champ, que tinha 60 anos na época. Os últimos anos da vida de Moe foram um pouco diferentes da carreira dele. O ator começou a trabalhar com o mercado imobiliário na época em que as oportunidades do show business começaram a diminuir. E se você pensa que ele caiu de paraquedas nesse ramo, deixa eu te contar que Moe já tinha trabalhado com investimentos e tinha orgulho de ser uma pessoa com boas habilidades para gerenciar dinheiro. Só que ele não deixou sua paixão de lado. Eventualmente, Moe era visto em alguns filmes, talk shows e tinha participações especiais em produções na TV. E o que eu não te disse até aqui é que Moe fumou durante toda a vida, mais do que pode parecer por todas as histórias e produções. Junte isso a todos os machucados nos olhos, tapas no rosto e outros hematomas que ele adquiriu na carreira e chegamos até 1975, quando encontramos um Moe de 77 anos, com a saúde bastante debilitada, mas feliz por tudo que havia construído. 3 meses depois da morte de Larry e cerca de 1 mês antes de celebrar o 50º aniversário de casamento, Moe perderia a luta contra um câncer de pulmão, deixando a esposa, 2 filhos e um legado único. E aí, escreve aqui pra mim, você conhecia os Três Patetas? Gostava desse trio incrível?
Até o próximo vídeo. Um abraço.